Então, a introdução à biologia, ela vai ser o primeiro capítulo do livro, né? Falei, depois eu vou colocar para vocês estudarem. E a gente tem que lembrar que vocês estão vendo do fundamental e vocês estão tendo ciências da natureza, a matéria. E essa matéria, ela se divide no ensino médio em biologia, física e química. Então, vão ser três matérias diferentes, três professores diferentes. Eu vou dar agora somente a parte de biologia para vocês. Então, antes da gente começar a estudar biologia, a gente precisa saber o que é a biologia. Então, em primeiro lugar, que é mais assim, de forma geral, que a gente pode falar da biologia, que é a ciência da vida. É o estudo da vida dos seres vivos. Então, tudo que for vivo vai ser estudado pela biologia. Então, esses textinhos que eu coloco aqui no slide, eu tirei do livro de vocês, né? Então, eu coloco aqui porque já é o texto que vocês vão ler depois. Então, a palavra biologia, ela significa estudo da vida. Então, se a gente dividir a palavra biologia no meio, a gente vai ter bio e logia. Essa palavra ela vem do grego e bio vai significar vida. E logia, estudo. Então, tudo que vocês verem falar sobre bio, que tem bio na palavra, está se referindo à vida. E tudo que vocês ouvirem falar sobre logia tem relação com estudo. Então, juntando os dois, biologia é o estudo da vida. Então, o estudo, a biologia, ela vai ser denominada como uma ciência que vai buscar compreender os mecanismos que regem a vida. Então, tudo que for relacionado aos seres vivos, a relação entre os seres vivos, o meio ambiente em que os seres vivos vivem, a relação desses seres vivos com o meio ambiente, como eles se organizam, tudo isso vai ser estudado na biologia. Então, quando a gente falar de algo vivo, a gente já lembra da biologia, porque vai ser estudado lá. A gente praticamente só conhece seres vivos aqui no planeta Terra, né? Se busca seres vivos em outros planetas também. Pode ser uma bactéria, um fungo, o que for. Qualquer ser vivo que for descoberto em outro planeta, por ser um ser vivo, vai ser estudado pela biologia. E assim vai. E a biologia, como eu falei, ela é uma ciência. Mas o que é uma ciência, né? Então a gente vai ver que a palavra ciência, ela vem do latim, scientia, que significa conhecimento. Então tudo que a gente estuda na ciência, ela vem de um conhecimento. E a ciência, ela se divide em vários tipos de ciências. Então a gente vai ter as ciências humanas, né? Que vai ter a história, a geografia, as ciências sociais, né, que é a sociologia, a filosofia. A gente vai ter as ciências da natureza, que é a biologia, a química, a física. E a gente vai ter as outras ciências que elas fazem parte de tudo, né, que é a matemática, ela é uma ciência, o português. Então, tudo que gera um conhecimento é considerado uma ciência. Então, ele coloca aqui, ó, adotaremos a concepção de ciência como um modo organizado de buscar e analisar evidências sobre a história e o funcionamento do mundo natural. Então, todas essas matérias que vocês têm agora no ensino médio e teve no fundamental, todas elas são uma ciência, todas elas teve que produzir um conhecimento para que vocês estudem ela hoje, né? Então, o objetivo da ciência é fazer explicações para entender os padrões da natureza e também para fazer previsões do que vai acontecer. Então a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Ou a gente tá, a ciência ou ela está explicando uma coisa, um fenômeno, ou ela está prevendo o que pode acontecer. Então a ciência ela usa o passado, o presente e o futuro. Ela vai lá no passado, por exemplo,
na hora que vai estudar os fósseis, para descobrir como é que foi feita a evolução dos seres vivos, ou ela vai explicar um fenômeno que está acontecendo agora, por exemplo, o surgimento de novas cepas de vírus, é o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? A todo momento estão surgindo novas cepas, a ciência está estudando, e também a ciência, ela estuda, ela faz previsões para o futuro. O que vai acontecer no futuro? Por exemplo, a partir do momento em que surgiu... Alguém está falando alguma coisa? Não, né? O Luiz levantou a A mão. partir do momento que... Quem levantou a mão? O Luiz Henrique. Luiz Henrique, pode falar. Professora, sobre biologia, ela estuda também ciência Sim. quântica? A ciência quântica, ela faz parte da física quântica, né? Mas pode ter uma relação, sim, também. Se tiver a ver com os seres vivos, aí entra a biologia também. Se estudar somente a partir dos fenômenos físicos, aí fica só com a física. Se for estudar a parte química, aí a química também entra, já tem até a química quântica, né? E se isso estiver interligado com seres vivos, aí a biologia pode entrar também. Biologia, então, Vocês vão é ver como uma parte mais natural do... É tipo natureza, isso. se tiver relacionado com o ser vivo, sempre entra a biologia, né? Ah, tá, Vocês obrigado. vão ver que a física, a química e a biologia, elas andam muito juntas. Uma sempre faz parte da outra o tempo todo. A gente não consegue, por isso que em ciências da natureza vocês estavam as três juntas, porque uma está sempre interligada à outra. Quando a gente fala da parte de química, a gente não consegue estudar os seres vivos sem saber a parte de química, porque nós somos formados pelas moléculas químicas. E a gente também sofre influência de fenômenos físicos, então todos os seres vivos, eles têm uma ligação com a física. Por exemplo, a gravidade, né? A gravidade faz com que cada ser vivo teve uma adaptação diferente, né? Então, estão sempre ligadas. Então, voltando aqui. Então, as previsões, a gente também faz as previsões, a ciência. Então, o que acontece? Vocês estão lendo as notícias sobre o coronavírus, né? E aí, todo dia eles divulgam a média móvel de mortes, a média móvel de infectados. Então, tem cientistas que estão pegando esses dados, estudando e usando isso para fazer previsões. Então, tem cientistas que leem, estudam todos esses dados e falam, olha, semana que vem, a média de mortes pode chegar a 3.000 pessoas. Ele está chutando? Não, ele usou os dados, ele estudou para falar que vai acontecer isso. Mas quer dizer que vai acontecer isso? Não, pode ser que aconteça ou não. Mas não deixa de ser científico, né? Não deixa de ser algo de conhecimento científico. Ele teve que fazer um estudo para ele fazer essa previsão. Ele não chutou. Claro que vai ter gente aí que não tem conhecimento científico e vai chutar. Mas aí é um chute. Quando a gente fala de previsões, é baseado na ciência. E para que seja baseado na ciência, como eu estou falando, qual é a diferença entre um chute e algo que é baseado na ciência? É justamente algo chamado metodologia científica, ou o método científico, que nada mais é do que regras que precisam ser seguidas para que seja aceito como ciência. Então, a gente vai dividir em duas coisas: a metodologia científica e o senso comum. O senso comum é aquilo que não foi estudado, não foi baseado em nenhuma regra. É como eu falei, é um chute. É algo que geralmente se passa de geração por geração, de bisavô para avô, de avô para pai, para mãe, passa para o filho, para os netos, e assim vai. Esse é o senso comum. Então, a ciência, ela surgiu a partir do senso comum, né? Antigamente, os primeiros que faziam ciência eram os filósofos. Então, o que eram os filósofos? Eles eram os estudiosos da época. Só que era uma época muito, assim, inicial, e não existiam muitos livros, muitos dados. Então, eles
eles pegavam, né, essas pessoas mais estudiosas, que mais, assim, pensavam, gostavam, né, disso, e eles se uniam e faziam um senso comum. Então, quando eles se reuniam, né, eles chegavam, por exemplo, eles falavam assim, gente, vocês já pararam para pensar, por que, que o céu é azul, né? Aí o outro chegava e falava assim, é azul porque é uma cor bonita, então decidiu-se que o céu seria azul. Aí o outro fala, não, nada a ver, o céu é azul porque ele reflete o universo. Aí o outro fala outra opinião, aí eles vão discutindo até chegar num senso comum. Quando eles chegavam nesse senso comum, eram passados para as outras pessoas. E as pessoas acreditavam, porque era o que se tinha na época, né? Então, depois que foi surgindo a metodologia científica, essas regras a serem seguidas, baseados em hipóteses, em experimentos, aí que foi mudando, virando ciência, deixando de ser senso comum para ser ciência. Então, toda vez que a gente vê algo científico, foi algo que foi estudado, algo que foi testado, algo que tem um embasamento. Não foi um achismo de uma pessoa. Quer ver uma diferença? Por exemplo, quem já ouviu falar que manga com leite faz mal? Eu. 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 Tá vendo? Vocês escutam isso até hoje. E isso foi um senso comum que foi criado na época da escravidão. Então, os historiadores, eles foram atrás desse senso comum para descobrir por que, que se criou esse senso comum. Por que, que as pessoas acreditam que manga com leite faz mal. E eles descobriram que, na verdade, nas fazendas, né, antigamente, tinha muitos pés de mangas. E se vocês olharem para os pés de manga, eles, quando dão manga, eles dão muita manga, né? Então, era uma fruta muito comum dos escravos comerem. Eles comiam bastante manga, só que, ao mesmo tempo, eles eram responsáveis pelo leite, eles tiravam o leite da vaca. Então, os donos da fazenda sabiam que eles tiravam o leite da vaca, e o leite era um alimento muito precioso, muito caro na época, né? Não existia esses tipos de criação que existe hoje, de vaca que produz não sei quantos 1.000 litros de leite por dia. Não. Quem tinha uma vaquinha lá, tirava o leite daquela vaquinha e era um alimento muito precioso para a época, né? Então, os donos das fazendas, como eles sabiam que os escravos que tiravam e eles podiam ficar tomando o leite, era algo muito caro, eles inventaram de que comer manga com leite faz mal, porque era o alimento que eles comiam, e então se eles misturassem com leite, eles iam passar mal e podiam até morrer, para que eles não fizessem isso. Então, a Maria está perguntando, leite não, então não faz mal. Não faz mal, gente, é só um senso comum que foi criado. Você pode tomar leite, comer manga, que não vai acontecer nada. Foi só para inibir os escravos de fazerem isso. E para que eles fossem, né, vendessem esse leite e tivessem mais dinheiro. Algo bem cruel, né, da época da escravidão, como tudo que foi da época da escravidão, né. Então, pode tomar, hoje em dia a gente sabe que pode tomar leite com a manga sem problema nenhum. E vão ter muitos outros, né, senso comuns que a gente acredita e que não faz o menor sentido, né, se você, cientificamente não faz o menor sentido, não tem nenhum embasamento. Por exemplo, passar debaixo de uma escada dá azar. Que embasamento científico tem isso, né? Quebrar um espelho, 7 anos de azar. Não tem nenhum embasamento científico nisso. Gato preto dá azar. Nunca. Eu tenho gato preto, sou apaixonada por gato preto. Não dá azar nenhum. Oi? Sabe o pior? É que esse bagulho do gato preto dá muito ruim. Porque algumas vezes eles matam totalmente pensando que dá lá. Peraí que meu som tá ruim. Deixa eu aumentar aqui, que eu não tô escutando direito. Fala de novo, Sabrina, por favor. Esse bagulho do gato preto dá azar muito ruim. Porque
Ele foi criado de uma forma, tipo, só por uma forma racial mesmo do povo, olhando o gato preto como, ó, dá azar. E tem gente que mata gato preto por causa disso. Exatamente. Isso aí, aliás, assim, o ser humano, desde os primórdios, né, que eles começaram, né, a se comunicar, tudo, eles, assim, tudo que eles tinham medo, tudo que eles desconheciam, né, tudo que eles desconheciam, eles tinham medo. E tudo que eles tinham medo, eles já associavam a uma coisa ruim. Então, por exemplo, o gato preto, eles achavam que era algo misterioso, algo que eles desconheciam, então já associavam a algo ruim, né? E é um senso comum que existe até hoje, infelizmente, tem gente que mata gato preto na sexta-feira 13. É uma tristeza a ignorância de uma pessoa fazer isso, né? O gato preto ele não tem diferença nenhuma dos A gente outros não fez gatos. nada pra ninguém. Não fez nada para ninguém. Então ele vai. Oi? Gatinho é fofo pra você fazer isso. É. Eu tenho um amigo que ele tem um gato preto, perneta, por causa disso. O gato preto dele não tem uma perninha. Por causa dessas coisas aí. Porque ele foi maltratado, ele perdeu a perna. É muita ignorância do ser humano, sabe? Fala, José. Sem querer, cliquei sem querer. Desculpa. Ah, tá. Então vão existir vários outros sensos comuns aí. A Marília até escreveu outro, abriu um guarda-chuva. Ah, não foi a Marília, não, né? Quem foi que escreveu? Abriu um guarda-chuva dentro de casa. Tem gente que acha que virar o chinelo a mãe morre. Foi a Marília, assim. Então tem várias ignorâncias, assim, que não tem nenhum embasamento científico. E as pessoas ficam replicando isso até hoje, né? Você vê, o que eu falei da manga com leite foi uma coisa da época da escravidão e até hoje. Esse do gato preto, ela é desde da Europa, quando as pessoas, né, associavam os gatos pretos com as bruxas, e só porque ele era preto, né? Então, tudo que é preto, o corvo preto também, diz que tem gente que vê um corvo preto, acha que é um sinal de que vai acontecer uma coisa ruim. Tem gente que vê uma mariposa preta e acha que vai morrer. Então, existem vários excessos comuns aí, baseados só no achismo das pessoas que alguém criou, passou para frente e pegou, né? Digamos assim, pegou. Hoje em dia se fala viralizou, né? Então, são coisas que viralizaram e que até hoje as pessoas continuam acreditando e achando que é verdade, né? Então, isso é importante porque, para tudo que a gente vê, assim, nossas crenças, a gente tem que pensar, mas isso tem uma base científica mesmo? Se não tiver, não quer dizer que é verdade, né? Nem a ciência, o que está baseado na ciência, às vezes é verdade, porque a ciência, ela muda o tempo todo, a ciência ela é muito dinâmica, né? E a gente vai ver que, por exemplo, todos os estudos da ciência, elas surgem dessas regras, dessa metodologia científica. Mas o tempo todo, não é porque a pessoa ela fez um estudo e conseguiu comprovar que aquilo vai ser uma verdade absoluta. Então, ela vai ser sempre uma verdade absoluta até que alguém prove o contrário. Então, vamos ver como é que funciona essa metodologia científica. Então, sempre se inicia com uma observação. Você está observando algo, e aí aquilo te atiça uma curiosidade, e você faz uma pergunta. A partir do momento que você faz uma pergunta, você vai formular uma hipótese. Essa hipótese, ela necessita ser testada. A partir do momento que você testou, você vai analisar os resultados desse teste, desse experimento, e vai escrever suas conclusões. Se essas conclusões forem de acordo com a sua hipótese, você vai comunicar os resultados. Se ela não for, você refuta essa hipótese. Refutar essa hipótese é falsa, ela não é verdadeira. Então aqui está tudo assim bonitinho, mas vamos dar um exemplo para entender melhor, né? Então vamos dizer que você está na sua sala e você vai assistir a televisão. Aí você pega o controle da sua televisão e tenta ligar a televisão.
só que a televisão não liga. Então, aqui, ó, você fez uma observação. A televisão não está ligando. E aí você mesmo se faz uma pergunta. Por que que a televisão não está ligando? Aí, a partir dessa pergunta, por que a televisão não está ligando, você vai formular uma hipótese. Então, você vai pensar todas as causas por que essa televisão não está ligando. Então, a primeira hipótese que você formula pode ser: a televisão não está ligando porque a gente está sem energia elétrica. Aí você formula outra hipótese: a televisão não está ligando porque ela não está ligada na tomada. Aí você formula uma terceira hipótese: a televisão não está ligando porque ela está quebrada, ela queimou, né? Então, você vai sempre formulando as hipóteses. Então, a hipótese, ela é sempre uma afirmação. Então, você faz a pergunta, a partir dessa pergunta, você cria as afirmações. Pode falar, Marília. Qual a diferença entre hipótese e teoria? Então, a gente vai chegar lá. Calma. Segura a pergunta. Então, eu criei 3 hipóteses. Uma, a televisão, a partir da minha pergunta, por que a televisão não está funcionando? Uma, estamos sem energia elétrica, a televisão não está ligada na tomada, ou a televisão está quebrada. Você vai testar cada hipótese que você formulou. Então, vamos testar primeiro a hipótese da energia elétrica. A gente pega e liga a luz. A gente vai lá, liga o abajur, a lâmpada, não sei. Se ela ligar, é porque a gente está com energia elétrica. Então, a gente vai lá e testa. Nosso primeiro experimento, a gente vai lá, liga a luz. A luz acende. Então, eu refutei essa hipótese. Essa hipótese de que não tem energia está errada. Aí eu vou testar a minha segunda hipótese. Aquela para ver se a televisão está ligada na tomada. Então, eu vou lá e olho a tomada e eu vejo que o cabo da televisão está ligado na tomada. Então, eu refuto essa hipótese também. Essa hipótese é falsa. Não é a causa da televisão não estar ligando, porque a televisão, o cabo da televisão está ligado na tomada. Então, eu já logo penso na terceira hipótese. A televisão está quebrada. Ela queimou. Mas aí eu penso, peraí, pode ser também que o controle, a pilha do controle não está funcionando. Então, eu já gero uma outra hipótese. Será que a pilha do controle não está funcionando? Vou testar. Aí eu vou lá, troco a pilha do controle e tento ligar a televisão. E ela não liga de novo. Então, essa hipótese foi refutada também. Todos esses testes que eu fiz. E eu vi que a única hipótese que eu não ia refutar foi a hipótese de que a televisão está queimada. Então, eu escrevo minha conclusão e falo que a hipótese verdadeira é a hipótese que a televisão está queimada. E vou comunicar os resultados. Aí, o meu irmão chega para assistir televisão e eu falo para ele: olha, não adianta ligar a televisão, que a televisão está queimada. Que foi a hipótese que eu achei que era verdadeira. Aí o meu irmão, então ela é considerada verdadeira. Até esse momento, é a hipótese verdadeira. Só que aí meu irmão fala: não está queimada, porque eu estava assistindo ela agora há pouco. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai lá e mexe no cabo. E a televisão liga. Aí ele fala: tá vendo? Era só um fio que estava mal colocado, né? Estava com um problema. Aí, o que meu irmão fez? Ele foi lá e refutou a minha hipótese. Ele conseguiu provar que a minha hipótese era falsa. A televisão não estava queimada, ela estava funcionando. E que era só o fio que estava mal conectado. Então, a hipótese verdadeira fica a hipótese dele. A televisão não está funcionando porque o fio estava mal conectado. E finalizou aí, certo? Porque esse é um experimento muito simples. Mas isso ocorre na ciência o tempo todo. As pessoas vão lá, criam hipóteses, testam e publicam o resultado. Aí outra pessoa vai lá e tenta refutar aquela hipótese.
Então, a ciência muda o tempo todo por causa disso, ela fica toda hora, ela é muito dinâmica, ela fica toda hora mudando. E a gente fala assim, não, Marília, não precisa se desculpar por interromper, não, pelo amor de Deus. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Pode tirar dúvida, eu não me importo. Pelo amor de Deus. E aí, você vai ler na televisão, ou você vai ler na televisão, você vai ler na notícia que sobre uma coisa científica. Aí você lê assim, por exemplo, comer um ovo por dia faz mal para a saúde. E aí você lê lá a notícia, tá lá, a partir de um estudo de pesquisadores, e o Igor tá com dúvida? Ah, tá. Você estava falando daquela hora que você levantou a mão, né? É que eu não estava vendo a tela mesmo, não. Agora que eu voltei que pôs a tela. Aí ele fala assim, a partir de um estudo de tal pesquisadores, comprovou-se que comer um ovo por dia faz mal para a saúde. Tá, é uma verdade? Até aquele momento que ele publicou, ninguém refutou aquilo, é uma verdade. Mas aí vamos dizer que um outro cientista, ele gosta muito de comer ovo, ele come uns 10 ovos por dia. Ele fala, não, eu vou ver se isso aí realmente é verdade. Vou estudar e vou ver se é verdade. Aí o primeiro cara, ele vai lá e lê o estudo do primeiro cara lá. Aí lá ele fala que ele usou 100 pessoas, essas 100 pessoas comeram ovos todos os dias. Desculpa, gente. Essas pessoas comeram 100 ovos todos os dias, e na hora delas fazerem um exame de sangue, deu alterações no exame de sangue, mostrando coisas ruins. Então, aumentou o colesterol, aumentou não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pega e fala assim, quer saber? Eu acho que isso está errado. Eu vou fazer essa mesma pesquisa, mas agora com 1000 pessoas. E vou tentar provar que essa hipótese está errada. Aí ele vai lá e faz com 1000 pessoas. E com 1000 pessoas, na hora dele analisar o resultado, diz que não faz mal. Poucas tiveram uma alteração ou outra, mas a maioria não teve. E aí ele publica lá, comer um ovo todos os dias não faz mal para a saúde. E aí você tinha acabado de ler aquela notícia, aí um mês depois você lê essa, comer um ovo todo dia não faz mal para a saúde. Aí você fala, nossa, mas a ciência está muito doida, né? Porque uma hora fala que faz mal, uma hora faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem, tomar café faz bem, tomar café faz mal. Vocês ficam assim, né? Nossa, o que será que é verdade? Na verdade, é que tudo na ciência é considerado uma verdade até o dia que alguém prova o contrário. Então, vai acontecer isso na ciência mesmo. Vocês vão ler sempre coisas mudando o tempo todo. E isso é somente um estudo refutando o outro, todo o tempo todo. Então, tudo que a gente acredita-se hoje é até o momento que ninguém provou o contrário. Fala, Marília. Mas como é que a gente sabe qual é o mais recente? Porque a gente tem duas matérias, qual a gente vai saber qual é a verdadeira? Então, aí, por exemplo, no caso, se você se interessou, né, para aquele assunto, você quer saber se ela é verdadeira, você vai procurar qual que é o estudo mais recente, qual que foi o último a sair, né? Porque toda hora vai ser publicado um estudo diferente, então você vai ter que sempre correr para ver qual que é o mais atual, né? Vai estar mostrando, ó, de uma forma... E se não tiver eles têm que ter. Eles têm que ter, porque, assim, todo artigo científico, isso é uma das regras da metodologia, todo artigo, que quando você termina de fazer um estudo, você produz um artigo, você escreve um artigo sobre aquele estudo. Isso é obrigado, você é obrigado a escrever esse artigo e colocar tudo que você fez, inclusive todos os experimentos, todos os testes, ali você tem que colocar tudo que foi feito durante o seu estudo. E você vai ter que colocar a data, inclusive o ano que foi feito esse estudo, você tem que colocar. E aí vai passar por umas pessoas da comunidade científica, e essas pessoas, elas vão ser como fosse uma fiscal, ela vai ler todo o seu estudo e ver se realmente foi feito de acordo com a metodologia científica.
se você não burlou o sistema, se você está mentindo. Então, eles vão analisar tudo isso. Na hora que eles analisarem tudo isso, aí o seu artigo pode ser publicado. A partir do momento que ele for publicado, ele é considerado uma verdade, até outra pessoa refutar. Então, aqui está mostrando bem, né, de forma simples, as etapas, observação. A partir da observação, você cria uma pergunta. A partir da pergunta, você cria uma hipótese. Lembra sempre de diferenciar a pergunta da hipótese, que a hipótese é sempre uma afirmação. Então, lembra, quando eu falo assim, por que a televisão não está ligando? É uma pergunta. Agora, a hipótese, ela vai ser uma afirmação. A televisão não está ligando porque ela estava com mau contato. Ela está com mau contato, né? Afirmei. Depois vem os experimentos, vai testar todas as hipóteses, vem a análise para ver qual foi o resultado mais correto. E, por último, a conclusão e a divulgação. Então, aqui está mostrando de novo, né? Uma pessoa está vendo várias pessoas ficando gripadas, então é a observação de um fenômeno. Aí ela faz uma pergunta: por que será que várias pessoas estão ficando gripadas? Aí ela vai elaborar as hipóteses. Será que tem um novo vírus que está se disseminando? Né? Mas a forma de, lembra que a hipótese é sempre uma afirmação. Um novo vírus está se disseminando. Vou testar essa hipótese. Então, ela vai realizar os experimentos, os testes, vai analisar os resultados. A partir do momento que for publicado, ela vai compartilhar o conhecimento. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Nem todos os estudos, eles são feitos somente testando e com experimentos. Alguns estudos, eles são feitos através de reunião de dados. Então, por exemplo, um historiador, ele não faz testes ou experimentos, ele vai analisar vários dados que já existem, várias escrituras, vários livros, e ele vai analisar esses livros, essas escrituras, e vai chegar num senso comum, ali, num senso comum, desculpa, não, num ponto comum ali, desses dados, e vai formar a hipótese dele. Então, nem sempre é só experimentos ou dados. E aqui tem um outro exemplo que ele mostra. Um exemplo bem simples, para a gente entender como é que funciona esse método científico. Então, tem esse menino, ele está olhando para uma goiaba, e ficam rodeando a goiaba. Então, essa é a parte da observação. A partir dessa observação, ele criou uma pergunta. Será que essas moscas têm a ver com o bicho da goiaba? Ele criou a pergunta na cabeça dele. A partir dessa pergunta, ele formula a hipótese. Mas como seria a relação dessas moscas com o bicho da goiaba? Então, ele cria uma hipótese afirmando: a mosca, ela pousa na goiaba, coloca o ovo eclode, e desse ovo sai um vermezinho que vai ir para dentro da goiaba se alimentar da goiaba. Então, ele criou a hipótese dele de que o bicho da goiaba é o vermezinho que veio dessa mosca. A partir desse momento, ele vai testar essa hipótese. E como é que ele faz esse experimento? Ele pega a goiaba e coloca um plástico em volta de algumas goiabas para que a mosca não tenha acesso à fruta, ela não consiga colocar o ovo na fruta. Ele vai colocar esse saquinho em todas as frutas? Não. Ele vai ter que, durante o experimento dele, ele vai ter que criar 2 grupos. Um grupo chamado de grupo experimental, que é naquele grupo que ele vai fazer o experimento dele, ele vai aplicar a hipótese dele, e um grupo chamado grupo controle. O grupo controle é aquele grupo que deixa do jeito que está, deixa a natureza seguir. Então, ele colocou plástico em algumas, para fazer o grupo controle, e em algumas ele deixou ao natural, para que
veja o que vai acontecer. E quando ele terminar o experimento dele, ele vai comparar o que aconteceu com o grupo que foi aplicado o experimento e com o grupo que não foi aplicado o experimento, chamado grupo controle. E na hora que ele comparar, tem que ter uma diferença. Se não tiver uma diferença, a hipótese dele está errada. Então, ele colocou o saquinho e ele viu que aquelas goiabas do grupo experimental que ele colocou o saquinho, na hora que abria, elas não tinham o bicho da goiaba. E aquelas que ele não colocou o saquinho, que ele usou como grupo controle, só para deixar do jeito que a natureza está, ele abriu e tinha o bicho da goiaba. Então, a hipótese dele é verdadeira. E existe uma ligação entre a mosca e o bicho da goiaba. Certo? Deu para entender, gente? Sim? Alguém responde? Sim. Tá. Sim. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Até agora mesmo, a gente fala muito sobre a vacina do coronavírus, e é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles criam uma vacina e eles testam nas pessoas para ver se essa vacina funciona ou não. Os remédios que a gente toma, todos eles também passaram por isso. Então, como é que a gente vai saber se realmente um remédio funciona ou uma vacina funciona? Eles criam um grupo na qual eles vão aplicar aquela vacina ou o remédio, e um grupo que eles não vão aplicar nada, não vão dar o remédio. Então, por exemplo, vamos dizer que eu criei um remédio para dor de cabeça, eu quero saber se ele funciona. Então, eu vou pegar 100 pessoas e vou dar o remédio para essas pessoas, e vou pegar mais 100 pessoas e eu não vou dar um remédio para elas, só que eu vou dar uma balinha de açúcar, do mesmo formato que o remédio. E eu não vou dizer para elas quem tomou o remédio e quem não tomou. Essa balinha com açúcar que imita um remédio é chamado de placebo. Então, a gente vai ver se realmente esse remédio funciona. Quantas pessoas tomaram o remédio e não tiveram mais dor de cabeça, né? A dor de cabeça parou. E quantas pessoas tomaram placebo, ou seja, aquela balinha de açúcar, e também não tiveram dor de cabeça. Então, a gente vai comparar esses dados e ver se realmente funcionou o remédio ou não. A mesma coisa está acontecendo agora com essas vacinas. Já está quase terminando, Wesley. A mesma coisa acontece com as vacinas. Antes dessas vacinas serem aplicadas para a população em geral, elas passaram por vários testes, por vários experimentos. Então, aplicaram nas pessoas a vacina de verdade e aplicaram em outras pessoas uma vacina de mentira, uma vacina que não interfere. E viram quais dessas pessoas adquiriram coronavírus, desenvolveram a Covid. E aí eles vão vendo o índice lá de porcentagem de pessoas que deu certo e que não deu certo, eles comparam todos esses dados, e a partir daí formam aqueles dados que vocês já podem ter visto, que fala sobre a eficácia da vacina. Aí eles colocam lá 85%, 70%, tudo isso é baseado nos experimentos. Então, não é um chute, aquilo foi testado e deu aquela porcentagem de pessoas que tiveram uma boa reação à vacina. Ela realmente impediu, na verdade, ela não impede que você tenha o coronavírus, né, ou a Covid. Ela impede que você desenvolva, a maioria dessas vacinas, ela impede que você tenha a forma mais grave da Covid, que é aquela em que leva à morte, né. Tá. Então, quando eu abro essa nova guia, eu não consigo ver vocês no chat. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper.